E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre como fazer comparações com superlativos. Caso você não tenha visto meu vídeo sobre a utilização de comparativos em inglês, eu vou colocar um link aqui na parte superior direita desse vídeo, para que você possa assistir esse vídeo posteriormente. E nele eu falo um pouquinho sobre as regras da utilização de adjetivos como comparativos em inglês, e também faço a distinção entre o que é uma comparação e o que é uma avaliação. Mas como eu falei, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre comparações, né? A utilização de comparações, mas a gente vai falar sobre comparações com superlativos. Então, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, sobre a utilização de comparativos, quando você faz uma comparação em inglês, você compara um objeto a um outro. Já na utilização de superlativos, ele também é uma comparação, mas é quando você compara uma coisa não a outra coisa, mas a um grupo de objetos, pessoas ou ideias. E assim como no caso das comparações utilizando adjetivos, a gente também vai ter algumas regrinhas em inglês quando a gente utilizar os superlativos. Quais são essas regras? Essas regras, pessoal, vão ser bem parecidas com aquelas que a gente viu utilizando comparativos. A gente vai ter que dar uma olhada no tamanho dos adjetivos em inglês. Caso um adjetivo tenha 2 sílabas fonéticas ou menos, para transformar esse adjetivo em um superlativo e poder assim fazer uma comparação, nós temos que adicionar as letras EST. Caso o adjetivo termine com Y, a gente remove o Y e acrescenta IEST. Deixa eu dar um exemplozinho aqui para vocês. Então, vamos pensar nessa seguinte situação. Arthur is the tallest in the room. Então, o Arthur é o mais alto no quarto. Não estou comparando Arthur com uma outra pessoa, mas eu estou comparando o quê? Com todas as pessoas que estão no quarto. Vale lembrar que quando você utiliza um superlativo, você está especificando alguma coisa em relação a outras. Então, nesse caso, pessoal, a gente sempre vai ter que utilizar o artigo indefinido the, o artigo definido em inglês the, antes do adjetivo. Caso você não saiba a distinção entre um artigo definido e indefinido e as regras que a gente utiliza no inglês para a utilização desses artigos, eu vou colocar um link aqui na parte superior direita do vídeo para você posteriormente revisar essas regrinhas. Então vamos continuar. Então, toda vez que eu utilizo um superlativo, como eu estou especificando uma coisa em relação às outras, eu sempre tenho que utilizar o artigo definido the, que a gente pode traduzir como o, os ou a, as. E qual é a outra regra que a gente tem na utilização de superlativos? O que acontece, por exemplo, se o meu adjetivo tiver 3 sílabas fonéticas ou mais? Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que utilizar o most antes desses adjetivos. Na verdade, não most, mas the most. Então, um exemplo de uma situação desse tipo de situação é quando a gente tem a palavra beautiful. Beautiful tem 3 sílabas fonéticas. Então, colocando isso dentro de um exemplo, nós temos the red car is the most beautiful in that parking lot. Então, o carro vermelho é
o mais bonito naquele estacionamento. Então estou especificando um carro em relação a todos os outros, e nesse caso, como beautiful tem 3 sílabas fonéticas, eu vou usar o most e não apenas adicionar o EST ao final desses adjetivos. Existe também, pessoal, algumas palavrinhas no inglês que fogem a essa regra, que são o quê? Exceções. Eu já falei de alguma dessas exceções quando eu estava falando sobre comparativos, e elas são as mesmas quando a gente está falando sobre a utilização de superlativos, que é o good. Então, a forma superlativa desse adjetivo é the best. De bad seria the worst. E também a gente também tem o far, que é longe, distante. Então, mais longe ou mais distante, a gente tem farthest or furthest. Qualquer uma dessas formas você pode utilizar. Eu, Arthur, comumente utilizo further or furthest no primeiro caso, nas comparações, e furthest no caso de superlativos, mas isso vai muito de pessoa para pessoa. E aqueles adjetivos que terminam com ing ou ed, mesmo que o adjetivo seja pequeno. Nesses casos, eu vou sempre utilizar o the most quando eu quero transformar esses adjetivos em formas no superlativo. E alguns exemplos de adjetivos assim, nós temos o crowded, que é lotado, ou o boring, que é entediante ou chato. Então, pessoal, eu espero que essas diquinhas de hoje tenham ajudado vocês a entender melhor como utilizar superlativos em inglês. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Um abraço.